Olá a todos, bom dia. Que bom podermos estar aqui juntos para iniciarmos mais um dia de reflexão sobre o livro Eu Escolho Ser Feliz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, onde Rossandro Kingsley faz uma reflexão sobre a verdadeira paz. E aí a gente já começa a leitura do capítulo com Rossandro nos trazendo a seguinte provocação. Ele diz assim: se nós considerarmos que paz é sinônimo de ausência de conflito ou de perturbação, então nunca haverá paz no mundo. Porque ele diz que essa é uma visão infantil de paz. Trata-se de uma ilusão de um mundo cor-de-rosa, em que a gente só vai ser capaz de navegar com o nosso barco da vida se o mar estiver calmo. E aí ele diz que ele acha uma postura bastante infantil aquela pessoa que acorda e de manhã, durante as suas orações, diz para Deus assim: ó Deus, que hoje seja um dia tranquilo, que eu não tenha problemas no meu trabalho e que eu termine o meu dia bem. E ele diz que esse tipo de frase é mais ou menos assim, ó: deixa o mundo ficar zen para que eu fique zen também, né? Então, o que ele diz é que, na verdade, a gente não tem que entrar nessa de que a gente precisa que o mundo esteja zen para que a gente esteja zen. É preciso que a gente seja capaz de se capacitar para que, diante da turbulência, né, das questões das ondas a serem navegadas naquele dia, seja possível, sim, que a gente chegue ao final do dia. De preferência, que a gente consiga vencer os desafios da vida de forma serena e tranquila. Agora, nem sempre é possível, então que pelo menos a gente chegue à nossa meta diária, mesmo que em muitos momentos nós tenhamos situações ali de estresse, de medo, que a gente seja humano, né? Então, essa é a construção de uma capacidade que não vai é, pedir que o mundo mude. Mas independente de como o mundo esteja, quem tem essa atitude consegue trazer mais equilíbrio para a sua jornada. E isso acaba levando à construção de um novo paradigma de vida, né? Um paradigma da paz, que surge a partir do enfrentamento da nossa raiva interior, né? Agora é aquilo. A raiva, ela é uma emoção natural e poderosa que serve muitas vezes para propósitos positivos. Agora, se ela é percebida e moldada, ela se torna destrutiva, sendo a grande responsável por nosso comportamento irracional. Então, Rossandro traz para a gente de forma bem clara de que a raiva descontrolada ela destrói relacionamentos, ela diminui o desempenho no trabalho e na vida acadêmica, coloca a pessoa em risco por causa da violência de suas ações. Mas ele diz o seguinte: todos nós podemos fazer algo a esse respeito, porque nós não somos prisioneiros dos nossos instintos. A vida é muito curta para a gente viver irritado com tudo que acontece no dia a dia. Tem gente que reclama de tudo, né? Parece que tem um vulcão dentro de si. Mas é importante que a gente não deixe que a raiva se transforme numa espiral fora de controle, derrubando tudo e todos à nossa volta. Então, para ajudar nessa tarefa, o que Rossandro traz assim como uma dica bastante valiosa para a gente, né? Ele diz assim: primeiro, que a gente seja capaz de se olhar e fazer uma lista do que costuma provocar raiva e estresse na gente, né? Que a gente comece, por exemplo, a traçar uma meta assim numa semana. A gente tira ali naquela semana, a gente vai anotar tudo o que tira a gente assim da nossa paz, tudo que traz raiva pra gente. Então, a gente vai começar no segundo momento em que a gente tiver essa lista, a gente vai olhar para esses itens que nós pontuamos e nós vamos olhar assim: o que eu consigo mudar do que está escrito aí? Será que a gente consegue evitar alguns desses eventos? E aí a gente pode até criar uma espécie de categoria, né? Aqueles que são leves, moderados e graves. Assim a gente vai começar a perceber que muita coisa é leve e moderada e que são mais fáceis de serem mudadas.
E a gente deixa a nossa energia para aquelas coisas mais graves que a gente sabe que a gente vai precisar de muito mais trabalho. E aí Rossandro continua dizendo que é importante que no meio desse corre-corre que é a nossa vida, a gente deixar um espaço para um silêncio. Em nossa vida diária, nós somos rodeados de muito barulho, seja de pessoas, seja de tecnologia. O tempo tranquilo, gente, é a chave para ouvir os nossos próprios pensamentos e reflexões, de acolher as nossas próprias angústias e as nossas próprias necessidades. A paz, ela vem de dentro, pois a gente não vai conseguir nunca controlar o mundo externo como a gente gostaria, mas a gente pode controlar o nosso mundo interior. Ao aprender, a tomar controle consciente de como nós nos sentimos, nós vamos aprender a abandonar a necessidade de controlar os fatores externos que parecem fora do nosso controle. E aí, Rossandro finaliza esse capítulo dizendo para a gente assim, ó, quando você desiste de alcançar a paz e a felicidade exterior e, em vez disso, assume a responsabilidade de criá-la dentro de si mesmo, você assume o controle da sua vida. O mais fantástico disso tudo é que quando a gente consegue isso, a gente acaba se tornando pessoas assim que inspiram outras pessoas e espalhamos uma onda de possibilidades de levar paz a pessoas que nos cercam. Então a paz que construímos afeta tudo ao nosso redor. E ele finaliza o capítulo com uma frase de Dalai Lama, em que ele diz assim: nunca poderemos obter paz no mundo exterior até que consigamos estar em paz com nós próprios. Então que a gente possa, nesse novo dia que se inicia, cheio de novas possibilidades, começar nessa construção desse novo paradigma de paz para nossas vidas. E que a gente não peça para Deus que nos isente de tudo o que acontece no mundo. Não, mas que a gente busque Deus dentro de nós e que a gente construa essa cultura de paz que só nós mesmos poderemos ter. Que nós nos responsabilizemos pela nossa postura mental e que a gente se reconstrua a cada dia, sendo cada dia um pouco melhor. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Muita paz para todo mundo.